Para quem está acompanhando no YouTube, vejam lá se está tudo legal, tudo ok. Parei no bioma Cerrado, né? A gente já ia começar a falar sobre a queridinha, a nossa caatinga. Posso, né? Pois vamos lá, vamos embora. Então, gente, como eu estava dizendo, é um bioma exclusivamente brasileiro. Você vai ter, por exemplo, a Amazônia, ela adentra no território de outros países, né? O Pampa adentra no território de outros países, o Pantanal adentra no território de outros países, não é só exclusivamente brasileiro. Diferente desses biomas, a Caatinga não, ele é o único, ele é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Exclusivamente brasileiro. Ele ocupa cerca de 10% do nosso território e está localizado principalmente, predominantemente na região Nordeste, tá certo? Ao longo dos 9 estados ali da região Nordeste, ele está distribuído nesses estados, tá certo? E também tem uma influência ali no norte de Minas Gerais, que é a região Sudeste. Clima é o clima tropical semiárido, a gente conhece esse clima, né, por ele ter um período de estiagem prolongado. O que é estiagem? Estiagem é um período que a gente não vai ter chuvas, tá certo? Mês do ano com chuvas. Essas chuvas normalmente são irregulares tanto no espaço como também no tempo. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor? No espaço você vai ter áreas que são bastante chuvosas e áreas menos chuvosas. Quer ver um exemplo? Aqui na nossa região, né, o Cariri, ele é pouco chuvoso. A pluviometria de nossa área é pouco chuvosa. Mas na região de Campina Grande, por exemplo, você vai ter uma concentraçãozinha maior, uma concentração de chuva maior, na verdade, tá certo? Então, no espaço ele é irregular e no tempo também, haja vista que ao longo do ano as chuvas não são bem distribuídas. Você tem períodos longos de estiagem, tá ok? E varia, essa pluviometria anual varia cerca de 200 a 800 milímetros, tá certo? Algumas regiões podem chover até um pouco mais, mas a média é mais ou menos essa. E a variação de temperatura é entre 25 e 28 graus, né? Um clima também considerado bastante quente. E quando eu falo do clima e do solo, minha gente, é esse clima e o solo que influenciam principalmente a formação da vegetação em cada um destes biomas. Nós vimos que na Mata Atlântica nós vamos encontrar árvores com folhas perenes, né, latifoliadas, a questão da bastante evapotranspiração. Por quê? Porque o clima lá é um clima equatorial, bastante chuvoso, e essa influência do clima forma a vegetação da Amazônia. Mesma coisa do Cerrado e a mesma coisa aqui também, né, no nosso bioma, que é a Caatinga, tá bom? Nós vamos encontrar solos rasos, arenosos e pedregosos, né? Pedregosos a gente encontra até os lajedos, são os matacões, né? Os matacões ali são os grandes lajedos, que são áreas do solo que que não tem cobertura de minerais, você tem a rocha mesmo exposta, como é o caso aqui bem próximo, localidade onde eu dou aula, né? Que é o Lajedo do Marinho, e recentemente onde eu fui visitar o Lajedo do Pai Mateus, que fica lá entre os municípios de Cabaceiras e também o município de Boa Vista, tá bom? Solos pedregosos, são ricos em minerais, mas são pobres em matéria orgânica e por causa disso são pouco férteis, tá certo? Você vai encontrar um solo raso, tênue ali, né? Bastante pedregoso. Ele é orgânico, advinda por causa de principalmente pouca chuva. Você tem pouca chuva, não tem um desenvolvimento tão grande de matéria orgânica para ficar nesse solo ali, tá ok? E por causa disso ele acaba sendo pouco fértil. A palavra caatinga é originária da língua tupi, né? Certo? E quer dizer mata branca. Por que mata branca? Porque nesse período longo de estiagem, a vegetação da caatinga perde as folhas, né? Ela é caducifólia, que é um processo adaptativo para conservar água, né, para não perder água. Haja vista a folha, ela faz esse processo de evapotranspiração e ela também transforma suas folhas. Você vai encontrar na vegetação as folhas transformadas em espinho, exatamente para evitar esse processo de evapotranspiração, tá bom? Isso é uma característica que a gente chama das plantas xerófitas, né? E no período de estiagem, você vê essa vegetação um pouco mais... Como eu falei, principais características aí fitofisionômicas da vegetação da caatinga: plantas xerófitas, né, adaptada a baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva, tá certo? Caducifólias, por quê? Porque elas perdem suas folhas, principalmente no período de estiagem, né? Bastante vegetação endêmica, ou seja, boa parte das espécies de plantas, também de animais encontradas na caatinga são endêmicas, são encontradas apenas lá. Nós podemos dividir esse substrato
vegetal aí em 4 grandes tipos, né? Nós temos a caatinga arbórea, seria formada por árvores de grande porte, maior porte, a arbustiva, de menor porte, a mata seca, tá certo? E também o carrasco. É uma vegetação aí parecida com o carrasco, tá certo? Mata seca e carrasco. A do carrasco ela é mais fechada, é uma mata mais fechada. Praticamente não dá para se locomover dentro da vegetação, ela é extremamente fechada, tá certo? Aqui, se a gente notar, ó, a gente vai ter algumas cactáceas, né? A gente vai ter aqui o mandacaru na tela. A primeira que você encontra aqui, essa cactácea, é o mandacaru, né? Depois eu acredito que é o facheiro e por último o xique-xique. Dá pra gente encontrar, localizar, dizer tão bem. Mas aí basicamente são cactáceas que são encontradas de maneira bem frequente dentro da caatinga, tá bom? E aqui a gente vai ver não só a caatinga, né, como o Nordeste como um todo, acaba sofrendo um preconceito muito grande de outras regiões, de região pobre, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas, se a gente for observar bem, estudando bem esse bioma, a gente vai notar que há uma biodiversidade também bastante considerável. Eu trouxe aqui uma lista, né? Peguei no site do IBGE, aí de 148 espécies de mamíferos, 510 espécies de aves, você tem peixes, anfíbios e répteis. Há uma variedade muito grande, tá certo? Desses animais. E animais aí também que são adaptados, né, ao clima que influencia a região, que é o clima semiárido, tá bom?